Transformando Corações. O seu coração transformado por Jesus. José do Egito, exemplo de um coração perdoador. Olá, sou Dimas Júnior do Ministério Transformando Corações. Eu estava aqui gravando o audiobook do meu livro Transformando Corações, aí chegou num ponto onde eu escrevi exatamente sobre isso, que José ele foi o exemplo de um coração perdoador. José ele só conseguiu perdoar os irmãos dele, que venderam para o rei do Egito, quando ele entendeu verdadeiramente o que Deus tinha como propósito maior para ele, né? E o propósito de Deus com José era salvar milhares de vidas da fome que açoitaria o Egito e também a própria família de José, que era descendência de Abraão. Eu vou ler para vocês agora aqui Gênesis 45, de 5 a 8, na versão NVT. Olha que interessante. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus que me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá, e não foram vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Olha que interessante. Só depois que ele entendeu o propósito de Deus para a sua vida, ele conseguiu ter paz no coração e perdoar os seus irmãos. Se ele tivesse desprezado o sonho que Deus tinha dado para ele, lá em Gênesis, capítulo 37, versículos de 6 a 11, que eu vou ler daqui a pouco, o propósito de Deus nunca teria se cumprido na vida de José. Quer ver só? Vamos lá no capítulo 37. Ouçam esse sonho que eu tive, disse ele. Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: Você imagina que será o nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho, e mais uma vez, contando aos seus irmãos, disse: Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Desta vez contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o respondeu dizendo: Que sonho é esse? Por acaso, eu, a sua mãe e seus irmãos, viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? E os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas o seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Quando a gente começa a entender que Deus tem planos maiores para nós do que a gente pode imaginar, até mesmo em situações onde a gente sofre maltratos, restrições, a gente é traído, humilhado, a gente precisa olhar para essas situações, tentar olhar com os olhos de Deus. Ou seja, a gente precisa entregar determinadas situações. Senhor, me coloco diante de Ti e eu aceito as suas correções, as suas lapidações. A gente falou da outra vez sobre lapidação de diamante, né? Aí me fez lembrar da situação que aconteceu recentemente com aquele massacre de Suzano. Um dos policiais falou assim, ele estava de resguardo, estava de licença da polícia na casa dele, que fica em frente ao colégio, e esse policial ele só estava lá porque a arma dele disparou sem querer e deu um tiro na própria perna. Quando ele viu o que estava acontecendo, ele estava na casa dele, pegou a arma dele e salvou muitas crianças que estavam lá, que também seriam mortas. E esse policial falando: agora eu entendo por que eu tomei aquele tiro na minha perna, porque aquele tiro disparou sozinho na minha perna. Então eu quero que você reflita sobre essa palavra, sobre a lembrança dessa história de José, de que foi um homem que teve o coração perdoador porque ele decidiu aceitar os planos de Deus para a vida dele. Um pouquinho mais à frente eu estava lendo sobre a formação do diamante, que eu falei semana passada, mas agora eu estou lendo para a narração do livro, né? No final fala assim:
Existe também um tipo de lapidação chamado de lapidação imperfeita, quando o brilho não chega ao topo da pedra e se perde em um dos lados do diamante. E a lapidação imperfeita, curta, quando o brilho do diamante não reflete em nenhum lugar. No nosso contexto, isso ocorre quando entendemos que estamos passando por um processo de correção do Senhor. Mas não aceitamos, somos rebeldes, não deixamos o Senhor nos mostrar os seus propósitos e decidimos sair dos caminhos do Senhor e decidimos não passar pelo processo. Ao sermos lapidados, sendo forjados nas dificuldades e desafios que o Senhor permite que sejamos expostos, vamos nos transformando e, aos poucos, a cada novo processo, precisamos discernir os planos e propósitos de Deus, aceitá-lo e permitir que aquele pedaço em nós que distorce a luz de Cristo seja aparado até o ângulo perfeito da lapidação para começarmos a refletir a beleza e o brilho da luz de Cristo. Se nós queremos realmente que o agir de Deus seja manifesto em nós, é necessário deixarmos o Espírito Santo fazer todas as lapidações necessárias, para só assim vermos a luz brilhar em todas as áreas da nossa vida. Por isso, deixe o Senhor usar quem Ele quiser para te lapidar, porque a combinação de um diamante bem lapidado, que reflete a luz que é Jesus, torna-se ainda mais valiosa. Imagina se José decidisse não querer passar pelo processo de Deus. Ele não cumpriria o chamado e o propósito que ele teve de salvar milhões de pessoas com aquilo que aconteceu com ele. Ele foi julgado, ele foi vendido pelos irmãos ao faraó. José foi acusado de ter se insinuado para a mulher de Potifar, chefe da guarda, coisa que ele não fez. Ele passou por situações de mentira, acusação, dentro da própria prisão. Mas o Senhor foi fiel e ele se tornou governador. E para a honra e glória do Senhor, ele cumpriu o propósito, salvou vidas e abençoou a família dele. Então é essa palavra que eu quero que você fique hoje, que você guarde no seu coração e se permita passar por processos, por dificuldades. Fique firme, porque você vai ser honrado, você vai ser honrada. O Senhor, Ele cuida de você. Olhe, leia novamente a história de José do Egito. Aqui, vou só falar novamente o versículo. Gênesis capítulo 37 e Gênesis capítulo 45. Leia novamente, para que você possa discernir no seu coração o que Deus quer falar com você. Trazer à luz aquilo que está acontecendo na sua vida, para que você possa, mesmo na dificuldade, glorificar o Senhor e agradecer pelo que você está passando, porque você está crescendo. E como eu falei no áudio anterior, crescer dói. Deus te abençoe, que você tenha um dia incrível na presença de Deus. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Transformando corações. O seu coração transformado por Jesus.